no meu momento de meditação, eu tirei um texto bíblico, além de um outro texto que estudei pela manhã, e estava escrito de novo: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem me dá força, fortalece o poder dele em mim. Então, quando eu penso assim, eu posso dar o próximo passo, segura nele. Eu preciso ter referência. Você já falou isto também. E você falou uma terceira coisa, que hoje você vai. Então, na sua fala, eu consigo extrair 3 coisas que ofereço para mim, para você, mulher. Que são algumas das possibilidades e alternativas para que você prossiga, para que você viva o dia de hoje e esteja pronta para viver o amanhã, entendendo que é um dia de cada vez, entendendo que Deus criou você para ser luz. E luz é luz. Onde está? Para ser o sal, que é um tempero, conserva. O Senhor deseja cumprir o propósito dele na sua vida. E eu já falei isso na semana passada. Estou repetindo isso para você hoje. Você precisa entender qual é o propósito. E o propósito de Deus está na palavra de Deus. E quanto mais você se aprofunda nos encontros com Deus, na comunhão com Deus, na oração, no louvor, na adoração pessoal. É bom estarmos aqui entre irmãs, é muito bom, mas isso não substitui, isso não anula a comunhão pessoal que você e eu precisamos para que a nossa estima fique mais clara, porque estima tem a ver com valor. Qual é o seu valor? E eu disse isso na semana passada, e eu estou repetindo isso para ver se você assimila mesmo. Qual é o seu valor? Você não tem preço. Na verdade, sabia que o corpo humano ele tem preço? Existem algumas estatísticas e dentro desse mercado do transplante de órgãos. Irmã Raquel, peço desculpas. Acho que os fones estão a haver uma interferência por causa dos fones. O meu? Sim, o sim. meu ou de você? Não, da irmã Raquel. Sim. O meu? Sim, sim. Acho que por causa dos fones está a haver uma interferência. Irmãs, também estão a ouvir com interferência? Ou são fixos? Ou estão a ouvir todos com interferência? Melhora? Muito. Podem me dizer, vocês me deem feedback de como fica melhor. E eu estou com o ventilador ligado, se precisar eu desligo, porque está muito calor aqui hoje. Eu estava dizendo que estima tem a ver com valor. Qual é o seu valor? E preço. O corpo humano, ele acaba tendo preço no mercado de órgãos. E quando se faz uma estimativa de quanto custa o corpo humano, sabe quanto sai? Somando o que pode ser transplantado, cada parte, cada órgão, dá qualquer coisa ao redor de $1 milhão em dólares. É bastante, não? Mas isso é preço. O ser humano, ele, além de preço, ele tem valor. E é nesse ponto que você precisa pensar mais a respeito no seu valor e a autoestima, a estima própria, como você considera o valor que você tem. A partir daí, é muito provável que ao seu redor as coisas mudem também. Sabe, eu vou aqui fazer como se fosse uma representação. Faz de conta que eu fui convidada para ir ao casamento. E chegando lá, no momento da festa, as pessoas que estão sentadas à minha mesa, uma delas pergunta para mim: e você, ainda está solteira? Eu digo sim, eu ainda estou solteira. O que você me diz a respeito disso? Eu perguntaria para essa pessoa, por exemplo, e deixaria ela falar. Eu também poderia perguntar para ela, e você, como fez para conseguir se casar? E deixá-la contar a história dela. Eu também poderia, se tivesse oportunidade, fosse o caso, e dependendo do meu grau de relacionamento, perguntar: conte para mim, como é a vida de casada? Sabe, quando você faz perguntas, você dá oportunidade para outra pessoa falar
dela própria. Quem sabe? Quem sabe cair em si? Quem sabe também esta pessoa entender o quanto ela é indiscreta? Eu conheço uma história verdadeira. Posso compartilhar com você? Essa história, ela aconteceu há talvez uns 10 anos atrás, com uma pessoa muito, muito conhecida minha, que pertencia à comissão da igreja. Você sabe o que é a comissão da igreja, não é? A comissão administrativa local, porque essa pessoa tinha um cargo. E essa pessoa era uma jovem, solteira e muito querida pelos irmãos da igreja. Compreendem isso que eu estou falando, esse contexto? Compreende? Ok. E esta jovem, numa das comissões, estavam tratando de algum assunto relacionado a casamento. Um ancião experiente olhou para aquela jovem e disse assim: e você, está encalhada até quando? Imagine, perguntar para uma jovem sem muita experiência, mas cristã, na frente dos outros, na comissão da igreja. Você queria estar no lugar dessa jovem? Acho que não, nem eu tampouco. Mas essa jovem, com uma linguinha meio afiada e uma mente muito rápida, respondeu para esse ancião: encalhado está você que já se casou, eu sou livre para escolher. Todos caíram na risada e ele entendeu de uma vez por todas que ele foi indiscreto, pediu desculpas e falou que era brincadeira. Às vezes é preciso aprender a falar. Às vezes é preciso aprender a se posicionar. Sabe, tem mais uma coisa, vou dar mais um exemplo. Eu estava lendo esses exemplos que eu estou dando, que eu comecei com as meias despareadas, e agora estou chegando um pouco mais perto de questões que talvez atinjam a mulher solteira, e daqui a pouco eu vou falar também com a mulher casada. Estava lendo, posso continuar nessa linha? Quer que eu pare, quer que eu mude? Posso? Então está bem. Bom, eu li um autor cristão há muito, muito tempo atrás, que tratava num dos capítulos a respeito da virgindade. E como as moças cristãs deveriam se manter puras, e os rapazes também. Porque se cobra muito que a mulher seja pura, mas o rapaz não, o homem não. Parece que para o homem é outro céu, né? Parece que para o homem é outra regra. A sociedade cobra a mulher, mas nunca se pergunta para um homem se ele é virgem. Ah, mas para a mulher, se ela não for. E assim você também deve conhecer essas histórias. E eu li. E depois, muito tempo depois, quando já com filhas, quando minha filha moça, já na faculdade e numa universidade aqui em São Paulo, onde tinham pessoas que não eram cristãs, e ela fazendo a faculdade de Direito, a minha filha representante de classe e com uma liderança relativa na faculdade, sempre as amigas tocavam num ponto: você é virgem? E falavam a respeito de virgindade e às vezes contavam os seus casos. Mas antes da minha filha ir para a faculdade, eu já havia contado para ela isso que eu vou contar para você. Talvez sirva, se você ainda não conhece, para você ajudar outras jovens, ou suas filhas, sobrinhas, ou outras moças que são cristãs e que fazem a escolha pela pureza, por se guardarem para o casamento, para o marido. E esse autor havia falado, o que depois repeti para minha filha, que uma jovem estava conversando com outras jovens que já não eram virgens mais. E as outras estavam também fazendo uma espécie de deboche ou cobrança. E aquela jovem disse para as suas amigas: a qualquer momento eu posso ser como vocês, mas vocês não podem mais ser como eu sou. E ela estava falando isso em relação à virgindade. Mas isso se aplica também em outras relações. E minha filha, quando falou isso para as amigas, colegas dela, ali na faculdade de Direito, as jovens se puseram a pensar. Depois tornaram-se muito amigas da minha filha. Ao longo do período de faculdade, minha filha procurou, na vida dela, testemunhar como uma pessoa cristã. E
ela acabou se tornando a representante líder também da comissão de formatura. E a partir daí, a liderança dela foi crescendo cada vez mais. Ela se tornou, em algum momento, estagiária de um dos professores daquela universidade. E ela foi agraciada como a melhor aluna. Eu estava lá quando ela foi condecorada numa manhã. E isso não tinha a ver somente com as notas dela, mas sem as notas, ela não seria condecorada como a melhor aluna naquele ano na faculdade. Sabe, o modo como você vive reflete quem você é. O modo como você obedece ao Senhor e aos seus princípios estabelecidos, fortalece você de tal maneira que quando as provas vêm, quando as cobranças vêm, quando as situações desafiadoras vêm, só são oportunidades para você mostrar quem você é. Em primeiro lugar, filha muito amada do Senhor. A minha filha, anos depois, tornou-se a professora de Direito nessa universidade. Foi lá que eu fiz minha faculdade de Direito também. Ela tornou-se coordenadora do curso de pós-graduação de Direito nessa universidade. E ela continua, ela advoga, ela leciona, e ela leciona também na nossa universidade, no UNASP, Universidade Adventista, aqui de São Paulo. Hoje ela é mãe, ela é a mãe da Sara. Eu agradeço ao Senhor pelo modo como Ele me faz olhar e ver nele a minha identidade. E aprender a superar os obstáculos e línguas maldosas, línguas ferinas e rejeições. Sabia que a rejeição é uma dor muito profunda. Eu costumo chamar de fraturas emocionais o que uma pessoa tem e carrega consigo, que a impede muitas vezes de ser bem-sucedida. E a rejeição, a exclusão, é uma das maiores dores do ser humano. E muitas vezes somos excluídas só porque você é mulher. Só porque eu sou mulher. Isso dói? É claro que dói. Como você faz com o que lhe acontece. O que você faz com o que lhe acontece e como você reage ao que lhe acontece. Quem criou você e a mim foi Deus, e Deus não comete enganos. Nós cometemos enganos, mas Deus não. Então, é preciso que a sua referência, que o seu norte seja muito claro. Eu posso entregar para você técnicas. Eu dei aqui alguns exemplos. Talvez você esteja pensando em outros. Talvez você esteja pensando em situações onde você já foi desrespeitada, desafiada e teve que reagir. Se você quiser, te conto mais uma ou duas histórias minhas. Elas ajudam ou atrapalham, Sheila? Sheila, eu uso você como minha referência, você é a líder dessas mulheres, você as reúne, e se elas escrevem para você ou fazem alguma pergunta, você pode me fazer. Mas quando eu compartilho o que eu estou compartilhando, isso está ajudando ou atrapalhando, Sheila? Não, ajudando. Então eu posso contar mais uma ou duas? Pode. Eu já era casada. E eu estava no trabalho, onde, como executiva, fui por 25 anos, fiz carreira numa empresa de grande porte aqui no Brasil. Eu já estava naquela empresa há cerca de uns 10 anos. E ali, como executiva, numa cidade importante do interior de São Paulo. E eu tinha uma equipe de mais ou menos uns 40 colaboradores sob meu comando. E entre a minha figura e estes funcionários existiam as chefias. E eu treinava, orientava as pessoas. A área é de saúde, gestão em saúde, que eu atuei. E muitas vezes chegavam clientes irritados, nervosos, porque não tinham direito a determinada cirurgia ou não tinham determinados direitos por contrato e ficavam exaltados. E numa tarde havia um homem que se exaltou com a recepcionista
Ela pediu que ele aguardasse, ela foi chamar a atendente e chamou a moça para atender. A moça explicou e ele ficou irritado com a moça, foi grosseiro. A moça não deu conta do atendimento, chamou a chefe. E a chefe dela foi e pediu que ele sentasse, fosse a uma sala à parte, foi e conversou. E ele ficou com mais raiva ainda. E ele saiu da sala e ele falou que queria falar com o chefe daquele lugar, queria falar com quem manda. E saiu assim, batendo o pé, fazendo muito barulho. A estas alturas, a minha secretária foi acionada e ela foi e buscou este homem. E nem sempre dava tempo de me avisar, porque as pessoas, quando estão irritadas, ficam fora de si. E aí ela o trouxe à minha sala. Quando ela abriu a porta, sabe o que este homem disse? Outra mulher? Até hoje eu me lembro disto. E eu expliquei a ele. E eu confirmei tudo o que já tinham dito, mas ele não quis saber. Quando ele saiu da minha sala, havia uma pequena saleta, uma recepção perto da minha sala, com uma mesa de vidro. E em cima dessa mesa havia um abajur. Este homem pegou o abajur e ele quebrou a mesa, e o vidro partiu-lhe a mão, e ele, ensanguentado, precisou dar mais prejuízo para o plano de saúde. Sabe, pessoas que são tomadas pelas emoções, pelos preconceitos, elas pagam um preço caro e um preço alto, e quando voltam a si, elas percebem o estrago que fez, mas o orgulho as impede de mudar o caminho. Muitas vezes há homens e também mulheres, não somente homens, que têm preconceitos. Preconceito racial, preconceito porque aquela mulher fala bem, ou porque dirige uma moto, ou porque anda de bicicleta, ou porque anda de cavalo, ou porque sabe remar a canoa da sua vida. Eu não sei. O detalhe é que se formos nos deixar levar pela consciência do outro, se formos permitir que o outro regule a nossa vida, para onde você vai? Para o escuro. A verdade é que essa dor emocional causada pela rejeição, ela equivale à dor física. Há um estudo feito nos Estados Unidos que mostra, através de exames de ressonância, exames neurológicos, de imagem, que a dor da rejeição ativa a mesma área do cérebro que a dor física. A dor quando você quebra um braço, uma perna, quando há uma dor física. Dói sim. Eu sei que dói. Em mim também já doeu. E o que é que eu fiz quando doeu? Teve momentos que eu reagi dentro do padrão. O padrão da reação fala fugir. Uma boa parte das pessoas que são rejeitadas, elas fogem. Elas fogem da festa do casamento, da festa do aniversário, do encontro de família, daquela comunidade religiosa, daquelas pessoas, por conta da rejeição. E quando elas fogem, elas não encontram satisfação, mas fazem de conta que nada aconteceu. Mas eu também, em outros momentos, onde eu fui absolutamente rejeitada, onde eu fui trocada, eu não fugi. Eu fiquei. E eu me assentava com as minhas duas pequenas filhas no mesmo banco do templo que eu me assentava quando o pai delas estava junto. E assim, sábado a sábado, eu levava sozinha as minhas duas filhas para o templo, para a escola sabatina, e eu ficava para o culto, e eu louvava sem chorar. E eu punha minha alma para louvar e adorar na hora da adoração. Embora, se eu fosse dar vazão à minha vontade, eu não iria, eu ficaria em casa. Eu tenho a experiência de, existem momentos que eu fugi, mas existem momentos em que eu fiquei. E quando eu fiquei, e quando eu me expus, e quando eu suportei
com fé e esperança, os comentários, as perguntas indiscretas, para mim, naquele momento, funcionou melhor. É assim, quando sua mente está em paz, ela funciona melhor. E paz, Deus concede a você e a mim. Eu peço todos os dias que Ele me conceda a paz que Ele prometeu. E Ele fala para mim assim: Raquel, o quanto depender de você, tem de paz com o teu marido, tem de paz com a tua filha, tem de paz com o teu vizinho, tem de paz com todas as pessoas. Então, há um papel que é meu. Eu estou falando um pouco da minha experiência. E se ela serve para você, o que é que você pode fazer para que haja paz no seu coração? Haja paz mental. Quando vem para o âmbito conjugal, tudo fica muito mais difícil. E se eu colocasse, nesse momento, a câmera e aberta, tudo aberto, para assistirmos o diálogo entre duas mulheres que estão aqui, que eu não sei quem são, mas se eu as chamasse, se nós tivéssemos um tempo longo para isto, eu deixaria uma mulher solteira falar das desvantagens de ser solteira, e eu deixaria a mulher casada falar das desvantagens de ser casada. Eu chamo isso de antagonismo. O que é antagonismo? São duas verdades. Em tudo há perdas e em tudo há ganhos. Quando eu vou à palavra de Deus e encontro o apóstolo Paulo falando a respeito do casamento, e encontro o apóstolo Paulo dizendo que ele pessoalmente aconselhava que ficassem como ele, e se entende que ele não era casado naquele momento, não se sabe muito. Tem estudos que falam, mas eu não vim aqui para ficar indo com vocês para esses estudos, mas para ver coisas práticas das nossas vidas no momento. Você compreende o que eu estou falando, Jéssica, linda Jéssica? Jéssica, abre teu microfone. Qual é a tua idade? 27 anos. Quantos filhos tens? Uma. É essa que está aí do teu lado, não é? Respondi. Sim! Linda! Ela está prestando atenção no que Raquel está falando. Jéssica, do que eu disse até agora, o que é que verdadeiramente valeu para você como aprendizado? Jesus está acima de todas as coisas. É possível? É. Não tem graça. Que Jesus é a fonte de todas as coisas que nós procuramos. Ok, obrigada, me ajudaste muito. Ela me diz que Jesus é a fonte. Existe uma palestra que eu tenho, que eu digo assim, o ser humano inverteu. Inverteu. E isso em todas as culturas. Somos seres humanos. Se apertarem o teu pé, pisarem no dedo do teu pé, vai doer. E lá no Japão dói também, na japonesa, na chinesa, na brasileira, dói. Nós somos seres humanos. Deus nos deu mente, Deus nos deu cérebro. Deus colocou em nós inteligência. Fomos criadas à imagem e à semelhança dele. Louvado seja o Senhor. E hoje, na presença do pecado, temos sabido o que é dor, o que é sofrimento. E eu não estou convidando você para acomodar-se, nem para adaptar-se ao pecado. Nenhuma mulher deve adaptar-se ao pecado. Nenhuma mulher deve conformar-se, tomar a forma do abuso, mas deve entender que Deus é a fonte de todas as boas dádivas. E é aqui que eu digo que houve um engano. Sabe qual é o engano? Muitas mulheres fizeram do casamento a fonte.
Muitas mulheres fizeram da profissão a fonte. Muitas mulheres fizeram do dinheiro a fonte do prazer. Muitas mulheres fizeram do casamento a fonte do sustento. Quiseram sair da casa dos pais, ou quiseram sair do anonimato, ou quiseram sair das perguntas, ainda é solteira? E aí aceitaram ir para o casamento, mesmo sem gostar, mesmo sem amar, mesmo sem apreciar. Ora, é uma escolha que elas fizeram. E depois ficam a reclamar, para de reclamar. A palavra de Deus diz, olha, 1 Coríntios 10:10, que por conta das reclamações, o anjo exterminador veio e exterminou. Sabia que reclamar é rebeldia contra o Senhor? Então, para de reclamar. Há homens que não suportam mais suas mulheres, por conta de serem reclamonas. Estão sempre a reclamar. A unha lascou, a meia desfiou. Estão sempre reclamando. Eu estou falando de coisas comuns, mas existem coisas muito mais sérias do que estas. Olha, um pouquinho para você. Veja se, mulher, você é o protótipo da mulher segundo o coração de Deus. Da mulher que Deus deseja que, através dela, o lar seja abençoado e edificado para a honra e glória dele. Sabe, quando houve esse engano de fazer das coisas as fontes, das circunstâncias, dos diplomas, falar mais um idioma. Fez das viagens, conhece um outro continente, a fonte do status, a fonte do poder. Deus é a fonte de todas as boas dádivas. Casamento é dádiva, trabalho é dádiva, filho é dádiva, marido é dádiva. A vida é uma dádiva. Quando eu compreendo isso de maneira clara, o meu comportamento muda. E quando o meu comportamento muda, eu me torno uma pessoa um pouco mais adequada. Amadas, já faz um bom tempo que eu entrei no processo de autoconhecimento, de saber quem sou eu, para que a minha autoestima jamais seja vanglória, compreende? Jamais seja vaidade, mas seja para honrar ao Senhor. Eu peço e eu venho pedindo, sobretudo depois dos 60 anos de idade, eu venho pedindo ao Senhor humildade. É um perigo. Somos mulheres, não é? Ontem, quando eu estava olhando meu rosto no espelho, e ontem eu tive uma oportunidade de ficar um tempo no carro, na oficina, porque a bateria do meu carro acabou, e nós tivemos que ir comprar uma bateria, e eu fiquei dentro do carro esperando o marido comprar a bateria, voltar, e eu falei, vou usar esse tempo para orar. Eram 18 horas, 6 horas da tarde, o sol estava quase de pôr. E eu estava com o quebra-sol assim, e o espelhinho mostrou meu rosto. Quando o espelho mostrou meu rosto, eu comecei a orar e a falar com Deus a meu respeito. E teve uma hora que eu olhei e eu falei, nossa, eu tenho uma pequena ruga um pouquinho profunda entre as sobrancelhas. E essa ruga, ela diminuiu. Ela tem diminuído e eu gostei. Eu olhei para minha pele, eu gostei da minha pele. Eu gostei da hidratação da minha pele, que vem da água que eu tomo. E naquele momento, enquanto eu orava, enquanto eu olhava naquele espelhinho pequeno do quebra-sol, eu gostei. E eu pedi que o Senhor me desse humildade. E aí eu gostei de novo. E aí veio um texto à minha mente. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu vejo só algumas mulheres aqui. E eu estou vendo se é a Evalina. Evalina é linda. Evalina usa óculos. Ela é linda. Tem uma outra que abriu agora. Agora vocês começaram a abrir, não é? Estou vendo agora a Angélica, Salomé. Mulheres lindas. Você, quando olha nos seus olhos, no seu rosto, quem você vê? Quem você vê? Existem algumas que veem a mãe, a avó,
Eu não sei, a tia, talvez uma irmã, mas eu aprendi, compartilho com você, quem sabe pode ser útil. Quando eu olho para mim, eu quero ver os olhos de Jesus. Talvez eu não consiga ver o rosto dele no meu rosto, mas eu quero ver os olhos de Jesus. E à medida que eu orava ontem, esta oração íntima, e levou um bom tempo para o meu marido voltar para o carro. E eu estava num lugar seguro, era uma oficina grande, eu estava no pátio externo, e os meus olhos brilharam. Sabe, amada, a autoestima tem a ver com o brilho nos olhos. E o brilho nos olhos tem a ver com o coração alegre. E o coração alegre tem a ver com gratidão. Quem desenvolve um estilo de gratidão elimina a autoestima, a baixa estima. Elimina a baixa estima, compreende? Eu estou entregando para você algumas coisas práticas. Eu estou falando para você algumas coisas que têm dado certo na minha vida, na vida de pessoas que estão ao meu redor, na vida de pessoas que eu treino, que eu treinei, na vida de pessoas com as quais eu falo, atendo, quer por vídeo, quer por telefone, pessoas de lugares distantes, pessoas que eu nunca vi. E aí elas começam a tomar água em jejum, água com limão em jejum. E elas começam a fazer uma caminhada, e elas começam a fazer o diário de gratidão, e elas dizem, Raquel, isso funciona. Eu digo, é claro que funciona, porque toda vez que eu vou àquele que é a fonte, a minha vida muda. Meu pensamento muda, meu sentimento muda, e as minhas ações mudam. Você vai dizer assim, talvez você me veja falar assim, com algum entusiasmo, e diga, para ela é fácil. Ela mora em São Paulo, vem morar aqui, e depois que você estiver morando aqui, a gente conversa. A verdade é que temos a tendência de julgar. Mas só você sabe onde e como você está. Só eu sei onde e como eu estou. Ainda assim, eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para realizar em mim, para transformar meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas ações. Mas para isso eu preciso pedir a Ele. Você vai dizer assim, mas você não tem outras receitas não, Raquel? Tenho. Eu tenho. Por enquanto eu estou falando de receitas tão simples. E se você fizer as que são simples, quem sabe eu possa falar das mais complexas. Quem sabe eu posso falar para você que você pode ler a Bíblia toda em 90 dias. Eu tenho o plano de leitura da Bíblia em 90 dias. Se eu já li, sim. E esse ano fui ler de novo e ainda não terminei de ler em 90 dias. Eu li um pouquinho mais do que 90 dias, mas eu já li a Bíblia inteira esse ano. E você? O que você faz no tempo que você tem? O que é que você está fazendo com você? Então, vou dizer, existem duas coisas altamente importantes: o saber e o trabalho. O saber, você precisa buscar, estudar, ler. Precisa compreender. Então, o que quer falar a respeito do saber? E é preciso buscar a palavra do Senhor, mas você pode aprender mais idiomas. É lícito. Você pode estudar, ser uma professora, uma advogada, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, bibliotecária, professora, eu não sei, tantas são as profissões. E quem sabe isso pode lhe ajudar. O trabalho é importante, o saber é importante. Estas duas coisas. Existem três coisas fundamentais: o amor, a fé e a esperança. Mas há muitas pessoas que conseguem viver sem amor, dizem elas, mas sem esperança é impossível. E a fé você não tem, eu também não tenho. Em mim, eu recebo. É concessão de Deus. Essas três são fundamentais. Mas é Deus quem diz, a maior delas é o amor. Então ama
Amar é mandamento. E a autoestima tem a ver com amor também. Amor próprio, desenvolver a dignidade. Mas existe um só caminho, uma só verdade e a vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E dentro de cada esfera, eu encontro aquilo que é a rocha, que é o pão, que é o alimento, que é a água, que é a ressurreição, que é a vida, que é a esperança, que é a fé, que é a porta, aquele que me sacia. E vou dizer, se há aqui alguma mulher que se sente rejeitada, quantas vezes você já rejeitou também? Não existe ser humano que não tenha rejeitado em algum momento uma outra pessoa, outras pessoas, e às vezes a si própria. Mas vou dizer a você, mulher, e é bem complicado o que eu vou falar, porque você, de modo geral, não quer ouvir. Mas quando uma mulher tem o amor de Deus, onde é que fica o amor do homem? Compreende o que eu estou falando? Você é muito amada. Você tem sido amparada pelo Senhor. Você não tem preço, você tem valor, porque Cristo já pagou o preço com sangue na cruz do Calvário por você e por mim. E Ele deseja que o seu modo de perceber a si própria seja na dimensão, na visão de quem é Ele, de quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sheila, alguma pergunta, algum comentário que mandaram para você que você julgue importante antes de encerrarmos? Mas alguém tem alguma pergunta? O que nós queríamos também é aprender um bocado sobre o livro da gratidão. Não sei se a próxima sessão, o próximo encontro, se a irmã Raquel pode partilhar conosco sobre o livro da gratidão, que é para nós também começarmos a orientar. Então, podemos, este encontro de hoje teve utilidade para você? Eu gostaria de ouvir 2 ou 3 em uma frase ou uma palavra, se esse encontro de hoje teve utilidade para você. Compreende? Em uma frase ou uma palavra. Eu gostaria de ouvir 2 ou 3. Irmãs, 3 podem Salomé. desativar. Fale, Salomé. Ela levantou a mão assim. É quem eu estou vendo aqui. Não posso ver todas. Salomé. Você tinha levantado a mão? Olha, ali tem Juscelina. Fale, Juscelina. Teve muita utilidade. É que se parecia que a irmã Raquel estava a falar para mim, para a minha vida, para o que eu tenho vivido agora. Deus lhe abençoe por isso. Muito Amém. Obrigada pela palestra de hoje. Amém, Deus seja louvado. Tem alguém para quem fez diferença, alguma coisa queira falar em uma frase ou uma palavra, porque valeu a pena você ter ficado nessa palestra de hoje? É tua vez de falar, por favor. Minha irmã, minha amada. Jéssica, tem que desativar. Eu acho que é melhor desativarem os microfones e cada um Se desativa. desativar, debater todos, acho que você fica muito... Irmãs, Sim, irmãs, cada uma tem que falar. Obrigada, Salomé. Eu não concluí, mas pronto, enfim. Queria... ser a doutora, queria dizer a doutora... Não conseguimos te ouvir, irmã Salomé.
A conexão dela não funcionou. Quem é a outra que vai falar? Quem é a outra que vai falar? Valeu a pena? Dança de atitude. Angélica, pode desativar teu microfone. Olá, boa noite, irmã da Paixão. Muito obrigada por esta mensagem. E uma das partes que mais me tocou foi que eu pude perceber que, olhando para os meus olhos, eu tenho que ver os olhos de Jesus em mim. Essa foi a parte que mais me tocou aqui. E muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe bastante, irmã. Amém. Sheila, mais uma. Só mais uma, Sheila. Miriam. Jéssica, consegues ver a Miriam? Fora o bate-papo, irmã Raquel tem no bate-papo também. As irmãs, umas autoestima, outra motivadora, outra de gratidão. Comentários. Então está bem. Então está bem, Sheila. Para não passarmos muito do tempo, Sheila, vou agora querer ouvir. Olha, a Naima quer falar. Naima, você quer falar, Naima? Boa noite. Está a falar. A irmã Miriam está a falar. Miriam, ok. Sim, sim. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. A palavra de hoje mexeu comigo no sentido de que ontem fui visitar algumas pessoas e arrependi-me de tê-lo feito. E tocou-me porque a irmã falou que devemos buscar paz com todos. Eu precisava rever isso comigo mesma. Preciso buscar paz com pessoas. Obrigado e Deus lhe abençoe. Amém, amém. A Naima quer falar, ou Naima, não sei como dizer. Sim, A irmã Salomé, um momento, irmã Naima. Sim, Naima. Tens o microfone desligado, Margarida. A irmã Salomé diz que não terminou de falar porque fecharam o microfone dela. Então, depois da Naima, por favor, irmã Salomé, queira ativar o microfone. Obrigada. Boa noite, doutora. Gostaria mesmo de agradecer pelo programa, pela palavra de hoje, pela palavra da semana passada. É bastante motivador, porque uma das coisas que mais me marcou é que cada uma de nós, de uma certa forma, tem problemas de autoestima. E quando nós nos deparamos com aquilo que a doutora diz, que seja japonês, seja chinês, cada um de nós tem a sua dor. Então é importante nós nos levantarmos como mulheres e vermos para dentro de nós o valor que nós temos. Não temos preço, mas não temos valor, mas temos preço. O preço que foi pago com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Muito, muito obrigada, doutora. Que o Senhor continue a abençoá-la. Amém, amém. Sheila, querida. Então, estamos... Peço desculpas, irmã Raquel. Vamos só deixar a irmã Salomé, porque sempre que ela quer falar, não consegue e ela não pode sair daqui sem isso. Volte, querida Salomé, cadê você? Jéssica. Volta. Alô? Sim, boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Doutora Raquel, estou de volta. Foi um privilégio assistir essa palestra pela segunda vez. Quero agradecer à irmã pelas palavras maravilhosas em relação à nossa autoestima, como mencionou outra irmã. É importante que a gente, mesmo que a nossa autoestima esteja elevada, que a gente possa elevar cada vez mais, com a graça do Senhor, que Deus possa abençoar a sua família. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Ainda posso falar ou já não? Olá, quem é? É a Rutiana, a tia Raquel. Olá, Rutiana. Senti tua falta. Tudo bem com você, linda? Tudo bem. Eu só queria dizer que eu louvo o nome de Deus pela tua vida e pela mensagem que foi passada hoje. E uma das coisas que mais me impactou a mim é a questão da autoestima. Porque hoje em dia nós ouvimos tanto sobre a autoestima e a maior parte das coisas que nós ouvimos em relação à autoestima estão associadas com a beleza externa, com a forma como nós aparecemos para o mundo.
como nos maquiamos, como tratamos do nosso cabelo, como andamos, como vestimos. Mas a tia Raquel trouxe uma novidade para mim que vai ficar no meu coração, que a autoestima é muito mais do que isso. A autoestima é a forma como Deus nos vê e tem a ver com a gratidão. Com a gratidão, nós precisamos desenvolver a gratidão para realmente termos uma autoestima saudável. Então, que Deus continue a te abençoar. Obrigada, tia. Foi uma benção. Não vou falar Amém. mais, vou dar a oportunidade Eu aos te outros. amo. Foi bom te rever. Tia Foi Raquel. Foi muito bom te rever, querida Ruth. Sim. Sheila, estamos combinando que segunda-feira que vem nos veremos e parece que eu já estou ficando acostumada. Combinado. Combinado. Podemos falar, sempre ainda vinculando a autoestima, a alegria, e eu falarei sobre gratidão, como fazer o diário de gratidão, por que gratidão é importante, quais são os resultados de uma pessoa desenvolver o estilo de vida de gratidão. Está bem assim? Você quer? Podemos fazer isto. E eu espero que estejamos crescendo. Meu convite para você, mulher, é que você leia a partir de amanhã um capítulo do livro de Provérbios de acordo com o dia do mês. Um capítulo. E anota o texto que mais vai falar ao seu coração. Eu também convido você para tomar água em jejum. Experimente tomar meio litro, que é pouco, não é muito, de água morna com um limão espremido em jejum todos os dias. Lembre-se de orar mais vezes além do teu culto da manhã. Busque também diminuir o açúcar ou até eliminar o açúcar. Estou passando um pouco de lição de casa. E prepare uma surpresa de amor para quem você ama. Então, aqui tem mulheres casadas e solteiras, mas você pode escolher, dentro das pessoas que você ama, uma surpresa de amor. Surpresa de amor não é dar um presente, comprar um presente. É fazer algo que você possa fazer, que surpreenda positivamente esta pessoa. Uma surpresa de amor pode significar uma ligação. Uma surpresa de amor pode significar uma carta, um bilhete, um WhatsApp. Pode significar agradecer aquela pessoa e dizer pelo que você está agradecendo. Eu tenho recebido muitas surpresas de amor das minhas filhas, dos meus genros, e isto me faz também sentir confortável no seio da família. Então, gere conforto. Pensa desde já, para falarmos na semana que vem, quais foram as pessoas importantes na tua vida até aqui. Faz uma lista dessas pessoas importantes ao longo dessa semana. Estes exercícios fazem você mudar o foco, fazem você cuidar do seu corpo, da sua espiritualidade e das relações familiares e sociais. Quando eu digo uma surpresa de amor, quando eu estou convidando você a ingerir água com limão, a orar mais, eu estou buscando ativar algumas áreas da sua vida que podem ser fortalecidas para que você se sinta cada vez melhor. Esse é o meu desejo, que você tenha saúde. Esse é o meu desejo, que você seja feliz nessa semana. Sabe, não é a semana que é feliz, não é o tempo que é feliz, é você que é feliz na semana, é você que é feliz nesse tempo, é você que é feliz e agradecida no hoje. Foi muito bom eu estar aqui com vocês. Eu amo você. Que o Eterno lhe abençoe. Que o Espírito Santo seja derramado de maneira abundante na sua e na minha vida, no seu lar. E que cada coisa que você realizar nessa semana, o Senhor prospere. Amém. Muito obrigada, irmã Raquel, muito obrigada. Desejamos o mesmo
Que Deus possa continuar a lhe abençoar e a lhe dar muita luz mesmo. Para terminarmos o nosso programa, vamos pedir que a irmã Raquel nos faça uma oração. Depois vamos ouvir dos hinos e fechamos com o programa. Beijo, Raquel. É Beijo. Clarice. Clarice Fuste de Londres. Eu te mesma. amo. Eulália está aí hoje? Não. Eulália não entrou. Um abraço, saudade de Londres, das mulheres de Londres. Está bem. Nesse momento, vamos orar então? Vamos? Estás pronta? Sim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai querido, somos agradecidas porque somos tuas filhas, porque somos ovelhas do teu rebanho, porque estamos sob o teu paternal, amoroso cuidado. E nesse momento nos apresentamos a ti em busca da tua bênção, em busca de receber fé, em busca de sermos por ti, em Cristo Jesus fortalecidas, que o Espírito Santo habite em nós e que o fruto do Espírito seja verdadeiro na vida de cada mulher que aqui está. Abençoa cada lar, abençoa seus filhos, Senhor, abençoa o trabalho que essas mulheres realizam e que onde estiverem, elas sejam protegidas, guardadas por ti. Livre-as do mal e de fazer o mal. Que cada mulher aqui tenha palavras bondosas, de ânimo, de esperança para aqueles que estão ao redor. Que cada mulher aqui olhe para Cristo Jesus como autor da fé, autor da vida, como o mantenedor, como o provedor. Que cada mulher aqui, ao realizar suas atividades, realizem como para Cristo. Todas estamos diante de ti. E, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Concede a fé que precisamos e necessitamos, a paciência que cada mulher precisa nesse momento, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Pai querido, dá a cada uma noite boa, renovadora das células na hora do repouso. Concede bons sonhos, concede a tua proteção. Receba nossos corações agradecidos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Raquel. Amém. Muito obrigada. Sheila, a irmã Ana, por favor, colocar os hinos. Sim. Nos despedirmos.